Pronto, essa parte da aula vai ser justamente essa parte da aula vai ser para explicar o vídeo, porque aí eu já pego o meu tempo, que em vez de eu estar gravando sozinho, eu gravo com a turminha da pesada aqui, a explicação. E depois eu posto no YouTube e vocês veem de novo isso daí. Tá certo? Então a primeira coisa, viu? Eu consegui, ó, enquanto eu tava enrolando vocês, eu tava pensando o que eu ia fazer de extra, aí eu consegui, ó. Cheguei no resultado. Vocês vão ter aula agora até o final. Perfeito. Voltando. Na forma aqui, ó, primeira questão. Na forma abaixo, n é a unidade de medida que cabe 9 vezes em, no caso, AB. Então você tem aqui, ó, vários pedacinhos de n, e isso aqui são 9 pedacinhos que cabem em AB. Aí ele pede a razão desses segmentos aqui, AP e BP. Não é tão difícil. Quem é a AP? AP vai ser essa quantidade de nzinhos que tem aqui. E BP? Essa quantidade de nzinhos que tem aqui. Eu não vou falar qual é, vocês têm que saber, pessoal, não é possível. E com isso você consegue a resposta. Simples, simples, fácil, fácil. É só você fazer a razão entre essas duas. O que é a razão? Você coloca aqui o AP em cima e coloca o BP embaixo. Você tem que saber qual é o valor em relação a N, ok? Então façam isso daí. A mesma coisa aqui, ó, para AP, AB, BP e AB também. Super simples, super fácil. Tá certo? Segunda questão. Determine a medida de X do segmento AB, sabendo que AB sobre BC é igual a 2 quintos e BC é igual a 10. Isso aqui nem precisava de uma figura, para falar a verdade. Se você colocar isso aqui como um mini sistema, você já tem um valor de BC. Substitui aqui e usa o teorema de quê? O teorema não, né? Que a gente não nomeou ele como teorema. Mas é o meio que o teorema fundamental da proporção. Faz meio pelos extremos. Substitui o valor, faz meio pelos extremos e você consegue achar o valor de AB. Ou seja, o valor de X, né? Que seria a medida X do segmento AB. Terceira questão. Nessa figura aqui, ele quer que a gente determine a razão desses segmentos. Quem é AB? AB tem o valor de 2x. Quem vai valer DC? DC também vai ser 2x, por causa disso aqui ser um retângulo. CB ou BC, tanto faz, o valor dele é x. Então, DA ou AD também vai ser x, certo? Então, com isso, é basicamente a mesma coisa que você fez aqui na primeira questão. Você vai determinar usando isso que eu acabei de falar. Quarta questão. Pedro pediu ao seu primo Paulo que calculasse a área de um terreno retangular de 24 metros de perímetro, no caso aqui é a soma de todos os quatro lados, cuja razão do comprimento de uma largura, no caso o comprimento em relação à largura, é isso daqui. Ele pergunta a área em metros quadrados. Aí eu pergunto, por que, Pedro? Por que você fez isso? Explica aí pra gente. Ele não explicou. Ou ele não tá na aula. Será que eu tô sozinho na aula o tempo todo? Será que todo mundo foi embora? Pessoal? Alô? Não, não estou sozinho na aula. Estou com duas pessoas aqui ainda. Só que elas não falam comigo. Que triste. Voltando. Então, o que você vai precisar fazer é um sistema aqui. Você vai renomear o comprimento e a largura. E com esse comprimento e largura, você pode nomear, por exemplo, de C e de L. Você faz aqui, no caso, a razão vai ser igual a isso, e você faz a soma, vai ser igual a isso. Claro que como é a soma do perímetro, você vai colocar duas vezes, né? Então vai ser 2C mais 2L. Com isso, você consegue fazer um sisteminha para calcular isso daqui. Agora, quinta questão. Faça a relação proporcional. A relação entre o perímetro e o lado de um quadrado, no caso, ele quer a relação entre isso, e ele quer a razão entre um lado do triângulo equilátero e seu perímetro. Isso daqui é meio simples. É só você pegar, chamar o lado de x, que o perímetro vai dar tanto. Se você chamar o lado de um triângulo de y, o perímetro vai dar tanto. Aí você consegue fazer a razão. Não posso falar mais do que isso.
Dada essa figura aqui que a gente tem, a gente precisa saber determinar os valores de y e de x, sabendo que AB e AC tem isso de razão e BC tem isso de comprimento. É bem simples. É aquele esquema novamente. Você vai substituir aqui no caso BC, você vai criar uma nova razão em relação a ele do que é BC. BC vai ser AC menos AB. Isso vai cair numa daquelas propriedades que a gente já viu, que é uma propriedade da subtração, tá certo? Vejam lá as propriedades e tentem montar um sisteminha que vocês conseguem fazer essa questão. Na sétima questão, resolva. Paulo viajou para Conceição do Tocantins e utilizou o mapa rodoviário. Ao entrar no último trecho aqui da rodovia, ele quis saber a distância que faltava até a cidade. Aí, como ele viu que no mapa o segmento aqui estava... Ele pegou uma régua e mediu 2 centímetros. Isso aqui é louco, viu? Isso aqui é muito louco. Ele mediu no mapa, ele nem sabia onde estava, mas ele mediu, tá certo. Aí ele vê o mapa aqui, a escala do mapa, e vê quantos quilômetros falta. É basicamente você fazer meio que um sisteminha. Ele sabe que mediu 2 centímetros que faltam. Então, a gente sabe que, olha, aqui no mapa é 1 centímetro, vale essa quantidade de centímetros. E ele quer a quantidade de quilômetros. Vocês vão utilizar aquela anotação que vou de transformação de centímetros para quilômetros. E, no caso, aqui é 1 centímetro, vale 1 milhão de centímetros. Então, 2 centímetros vai valer, na moral, e vem um cara buzinar aqui, pô. Mas eu não fico... Meu Deus do céu. Isso está gravado. Os segmentos, a oitava questão. Os segmentos AB, CD, MN e PO formam, nessa ordem, uma proporção. Se MN é esse valor, a soma deles, de AB e CD, é esse outro valor, e PO é esse outro valor, aí ele quer que a gente determine quanto vale essa soma aqui. No caso, como isso aqui tem uma proporção, o que é que você pode fazer? No caso daqui, AB e CD, você pode colocar MN e PO. Desculpa, eu vou continuar, que só falta 2 minutos aqui. Enfim, MN e PO, eles vão formar também uma proporção. E você já sabe qual é o valor desses dois últimos. Então é a mesma coisa, substitui os valores nessa proporção aqui e faz um sisteminha com isso daqui, que você vai conseguir os valores de A, B e CD. Aí a gente tem, na nona questão, Renato e alguns colegas de trabalho, no caso de trabalho não, de turma, irão confeccionar uma maquete de campo de futebol para mostrar para uma amostra, okay? Tá, enfim, de sua escola. Para determinar as dimensões do campo, fizeram uma pesquisa e descobriram que as medidas do estágio Aldemar da Costa Carvalho, que é a Ilha do Retiro, tem 45 metros de largura e 100 metros de comprimento. E a maquete já tem essa quantidade de largura. Você precisa saber a quantidade do comprimento. É só você tentar verificar a escala disso daqui da razão. Eu recomendo que com essa escala aqui, você faça uma razão e coloque e saia dividindo, né? Dá para dividir por 5, depois dá para dividir por outra coisa que você vai conseguir a razão. Conseguindo essa razão, você consegue achar no caso o comprimento que falta. E você também pode tentar usar o princípio da regra de 3, ou o primeiro princípio que a gente viu, que era o princípio fundamental. Ok? Agora a 10ª questão. Victor chegou em sua casa com a seguinte tarefa, que é a tarefa que provavelmente um professor de matemática chato passou para ele. A soma de dois números é 96 e a razão entre eles é 5 sétimos. E ele pede para determinar esse número. No caso, se a gente tem que a soma dos dois números é essa, eu posso chamar os números de qualquer coisa. Eu vou chamar de x e de y. Então, eu tenho que a soma desses dois números é esse e a razão é essa. É basicamente todas as outras questões que a gente fez até agora, tá certo? Agora, para quase acabar, a gente tem aqui na questão 11. Em um determinado site chamado Loucos por Geometria, um aluno lançou o seguinte situação-problema. De novo esse site, né, mano? Todo dia o pessoal fica lançando essas coisas lá. Considere que os segmentos A, B, C, D, E, F e G, H, nessa ordem, são proporcionais. Determinar, no caso, esses dois segmentos, sabendo que E, F e G, H têm a mesma coisa, e a soma da medida
de A, B e CD é essa quantidade aqui. Porém, isso daqui a gente acabou de ver aqui em cima. É justamente a oitava questão, só que em vez de ser em centímetros, está em milímetros. Então, quem conseguir fazer a oitava, consegue fazer essa 11 com os pés nas costas. E por último, a gente tem qual é a razão entre o raio e o diâmetro da mesma circunferência. No caso, vocês vão pegar assim, a forma geral de uma circunferência do raio e do diâmetro, ok? O diâmetro a gente sabe que é 2 vezes o raio. E o raio é R. Isso aí já é a dica que eu dei. Então você faz a razão entre essas duas coisas. E B a gente tem o comprimento e o raio da mesma circunferência. No caso, o comprimento a gente tem que verificar quanto é. Que é um número aí específico, envolve π. Vocês pesquisam qual número é esse, que eu não vou falar, né? Obviamente. E verificam o raio, tá certo? Ah, o raio também provavelmente vai ter que envolver π, tá? Vocês procuram aí qual é a fórmula do raio e do comprimento para fazer isso daqui, tá certo? Então é isso. Fica por hoje então essa gravação e boa atividade para vocês.